Boa noite para quem não dei boa noite ainda. Nós temos percebido que algumas pessoas na igreja têm ficado com frequência enfermas. E no final nossa pastora vai orar por elas, por favor. Tem algumas pessoas que constantemente estão ficando ruins, outras não estão conseguindo participar. E sabe, queridos, eu entendo uma coisa. Para aquele que é espiritual, todas as coisas são espirituais. Nós estamos vivendo um movimento dentro da igreja. Hoje, apesar de toda a dificuldade, a igreja estava cheia para uma direção de um novo tempo que nós vamos viver aí com os líderes. E a gente precisa estar consciente e ciente que o diabo não está feliz. Mas nós precisamos também estar consciente e ciente que os céus estão abertos para nos proteger e dar as ferramentas daquilo que nós precisamos para avançar. Tudo é questão de escolha. Nós que estamos saudáveis, nós precisamos blindar e proteger aqueles que não estão com saúde em casa. Mas como que nós fazemos isso? Permanecendo na igreja. Quinta-feira teve a questão aqui do culto de casais, né? E é interessante que o nosso pastor Du falou algo que ficou um pouco difícil de entender humanamente falando, porque as perguntas que tiveram, várias coisas que foram questionadas, uma delas fala sobre a questão da proteção da família. E o nosso pastor disse que a maior forma de proteger a nossa família é a igreja. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Tati sobre isso, de como eu entendi isso. Porque estando dentro da igreja, não vai nos faltar gente que ore pela gente. Estando dentro da igreja, não vai faltar no dia da ceia aquele mantimento que chega e alcança uma casa. Estando dentro da igreja, não vai faltar para a gente a oportunidade de fazermos acampamentos. Estando dentro da igreja, não vai faltar a oportunidade de entendermos a generosidade de Deus e a oportunidade de nós dizimarmos e ofertarmos. Estando dentro da igreja, não vai nos faltar tempo de comunhão e um café da manhã maravilhoso que nós tivemos aqui dentro. Estando dentro da igreja, não vai faltar uma linguagem infantil da Bíblia, mas com uma profundidade nas escolinhas que nós temos lá embaixo, que é uma bênção, e que gera Jesus todos os dias para os nossos filhos que estão no primeiro banco e dormindo. Estando dentro da igreja, não vai faltar para você, Wake, a direção de uma adolescência em santidade. Estando dentro da igreja, para nós jovens, não vai faltar uma direção de amadurecimento para uma nova era, ou uma nova caminhada de sair da meninice para se tornar homem e mulher, para avançar nos propósitos da família. E estando dentro da igreja, não vai faltar a direção sacerdotal de um homem ser de fato um homem dentro de casa, e a esposa a direção de submissão, e não vai faltar para ela um direcionamento de entendimento do amor de Deus, para que ela entenda que a casa é um projeto e um lar é um pedacinho dos céus. Então foi assim que eu entendi quando o Du me passou essa mensagem. Você precisa implantar e entender a importância da igreja para que você avance. Amém? Eu vou falar no final, nós vamos falar sobre os visitantes. Vou falar já. Tem alguém nos visitando? Tem alguém nos visitando? Nós temos um bebezinho nos visitando. Graças a Deus, esse menino trouxe o casal para a igreja. Daniel na igreja. Ele trouxe, né? Obrigado, viu, bebê? Trazer o Dani para vir ministrar aqui. Isso é uma benção. Continuo trazendo o papai e a mamãe para a igreja. Um sobrinho aí, meu aí, do coração. Nós amamos a vida dele. Mais alguém, não? Então tá bom. Estamos todos de casa. Vai ser bom porque a pancada fica local. Brincadeira. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir que a graça do Senhor seja na minha vida para ministrar e na sua vida para receber a palavra com um propósito de vivência. De nada vale aquilo que é ministrado se nós não pegarmos para nós como uma experiência de direção, caminho e fazer. Quem não faz algo que Deus nos direciona, decide caminhar por si próprio. E isso está muito
relacionado ao que eu disse na última vez sobre o livre-arbítrio. Toma o teu coração nessa noite e peça para Deus direcionar, amém? Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de sermos protegidos por uma igreja. Sermos protegidos, ó Pai, pela graça de estarmos aqui, ó Deus, ouvindo da tua palavra. Sermos protegidos, ó Pai, de tudo aquilo que nós possamos ser atacados. Pedimos agora, Pai, que nessa noite nós possamos receber uma direção, mas uma direção com uma convicção de decisão do nosso coração, de nos movimentarmos. Passaram-se um mês de algo que o Senhor espera de nós em um ano. E nós não queremos, Senhor Jesus, perder frutos no meio do caminho. Nós não queremos nos perder no meio do caminho. Eu não quero, Senhor Jesus, que a pá atinja terras pedrejosas na minha vida e que ali interrompa o projeto do Senhor Jesus. Mas que, de fato, eu consiga viver todo esse projeto de ser mexido a ponto de estar pronto para gerar frutos e entregar aquilo que o Senhor espera de mim e de cada um que está aqui ouvindo nessa noite, por uma decisão própria no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu quero falar, o nosso versículo, o tema está em João 18, João 18, 33 a 38. Eu quero falar hoje sobre verdade. Nós precisamos entender que na verdade, todas as ministrações que eu tenho tentado trazer e eu tenho buscado em Deus, é tudo sempre voltado ao que eu posso fazer para melhorar a cada dia, para que exista um resultado de excelência naquilo que Deus espera daqui a um ano. Então, tudo que você for perceber e ouvir essa noite, você também consiga desenhar na tua vida em um projeto de andamento. Nós continuamos caminhando para algo de resultado daqui a um ano. Vamos lá? Vamos lá. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Jesus é o rei dos judeus? Perguntou ele. Pode continuar, por favor, mudando. Jesus respondeu: esta pergunta é sua ou outros lhe falaram sobre a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes dos judeus. Mas meu reino não pertence a esse mundo. Pilatos disse: então você é rei? Jesus diz, você diz que sou eu rei. Respondeu Jesus: de fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que me amam a verdade ouvem, todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Pode parar aí, por favor. Eu acredito que nessa situação que a Bíblia relata, Pilatos não estava querendo saber sobre Jesus. A curiosidade de Pilatos ali era para ter argumento para transferir a responsabilidade de uma decisão. Quando ele pergunta para Jesus: então você é rei? E aí ele começa a questionar, e Jesus, existem algumas situações da vida do ser humano que não existe resposta de Jesus exatamente por isso. Porque a intenção das nossas perguntas muitas vezes não é por uma transformação, mas é para criar uma possibilidade de acusação ou recuo de defesa sobre nós mesmos. Ali o que Pilatos precisava, como
a posição que ele estava para tomar uma decisão do que faria dali para frente com Jesus, se soltaria Barrabás, e as decisões para serem tomadas, Pilatos não tomou uma postura direta dele, vinda dentro dele. Então ele pega e fala assim: então você é rei. O questionamento de Pilatos, ele precisava de uma resposta para que ele tirasse sobre si uma responsabilidade de decisão. Muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro da igreja, e nós queremos saber algumas coisas que não cabe a nós sabermos, e a nossa falta de avanço é exatamente por isso, por nossos questionamentos daquilo que não cabe a nós. Pilatos buscava uma desculpa para transferir a responsabilidade. E eu queria dar o tema da mensagem sobre quem ou o que. Então esse é o meu tema. Fraquinho, mas desculpa aí, foi o que saiu. Quem ou o que? Nós precisamos saber se tem alguma coisa contra nós ou algo contra nós, ou se existe alguma coisa a favor de nós ou alguém a favor de nós. Porque as coisas, queridos, passam, mas as pessoas não. O que acontece muitas vezes é que nós estamos paralisados, sabendo, e Deus não tem crise para essas coisas. Nós muitas vezes achamos que Deus está avaliando a nossa vida por onde nós viemos. De onde nós viemos é o resultado daquilo que eu sou. Isso não é uma verdade. Até porque quem conhece mais tempo a minha vida sabe que isso não é uma verdade. O que descreve a nossa vida em Deus não é o percurso, não é o projeto que eu passei para estar aqui hoje, no dia de hoje ministrando a palavra. De fato, o que descreve foi uma decisão de cruz. Naquele momento que Jesus decidiu ser crucificado, Ele me viu na data de hoje, sem pesar aquilo que eu pudesse ser ou fazer. E a gente muitas vezes está como Pilatos, tentando trazer algumas situações que nos tire a responsabilidade e transfira peso ou decisão para outras pessoas. Você quer avançar e entregar frutos daqui a um ano, você precisa trazer a responsabilidade de conscientização de quem você é. Pilatos muitas vezes é aquele que representa aquela pessoa quando você quer fazer alguma coisa dentro da escola e fala assim: de fato você é cristão mesmo? Porque as pessoas, elas nos induzem, nos testam em todo momento, seja na escola, seja no trabalho, a família muitas vezes, né? Quem não tem alguém da família aí que não é cristão, e muitas vezes você tem que participar de alguma coisa que você é a piada. Você faz parte de estar na piada por questão de carregar Jesus. E aí muitas vezes nós estamos com medo de fato de responder a quem nós somos. E ali Jesus entendeu que não era necessário uma resposta, porque ali existia alguém que ouviu falar de Jesus. Alguém que não caminhou com Jesus e falou assim: olha, eu não vou te responder. Na verdade, né, parafraseando, não foi desse jeito, mas Jesus se calou. E na verdade ele devolveu uma pergunta com outra pergunta e falou: você está dizendo que eu sou rei. Então, se você já tem essa conscientização, a resposta já existe em você. Toma a sua decisão. Quando nós temos certeza de quem nós somos aqui na igreja, nós não precisamos mais de aprovação. Nós precisamos de movimento e ação. O que falta para nós jovens é movimento e ação. Sabe por quê? Os nossos pastores talvez tenham mais consciência de quem nós somos do que nós mesmos. Porque precisamos saber dessas coisas, se existe alguém ou quem, seja positivamente ou negativamente, tomando base da nossa vida. Porque os dois polos nos paralisam muitas vezes. Não vai adiantar nada eu ter uma esposa dentro de casa que me incentiva a crescer espiritualmente, buscar a Deus e enxergar em mim talvez esse caminho que tem dado certo pela graça. De Deus tem dado algumas coisas e eu vou tentar fazer algumas coisas que Deus mostrou para mim na Bíblia. Eu tenho tido essas experiências com Deus, de ver algumas coisas de forma diferente. Se isso não for uma experiência dentro de mim, a minha esposa, ela só pode ser um incentivo, ela não pode ser um processo. A minha esposa só pode ser um incentivo, ela não pode ser uma decisão. E a minha esposa só pode ser um incentivo, ela não pode ser eu.
Dentro da tua casa, ninguém pode ser você. Todas as coisas que você ouve, seja positivo ou negativo, ela serve para te colocar em alguns trilhos, mas não decidir por você, e muito menos ser você. Não podemos ter vergonha de onde viemos. Uma das coisas que mais paralisa jovens, eu tenho conversado com alguns jovens, é a questão da história. Ela quer trazer a história dela, e ela acha que a base do que ela vive hoje é resultado da onde ela veio. Deixa eu dizer algo, Deus não está preocupado com isso, e eu acho muito interessante, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus não chegou no Éden perguntando o que vocês fizeram. A palavra diz que Deus chega no Éden e pergunta para eles onde vocês estão. Sabe qual é a preocupação de Deus mais do que o que nós fazemos? É se nós ainda continuamos aqui. Quantos jovens que pelo que faz se afasta da igreja, se afasta da família. E muitas vezes, sabe, nós temos vivido uma geração que tem se afastado da igreja, dentro da igreja. Isso se chama esfriamento. E isso é global, não estou falando da Cristo Salva. E tomara que se isso seja algo grande na nossa igreja, nós vamos lutar para que isso caia por terra. Porque eu não posso sair disparado dando fruto e vendo que o meu amigo do lado não está conseguindo. Porque eu acredito que algumas posições de sair da igreja, muitas vezes, ela é mais confrontosa, mas gera mais resultado do que o esfriamento dentro da igreja, fingindo que está tudo bem. O cenário de um vídeo que passou hoje de manhã também, de um soldado que decidiu entrar numa guerra e não usar armas. Ele falou, olha, eu posso apoiar ajudando os médicos. E uma decisão daquela de enfrentar algo é enxergar que o que você carrega não é a mesma coisa dos outros. A sua história, o seu passado, aí você quer desenhar e limitar a sua vida, ou conduzir o avanço da sua vida mediante aquilo que você carrega. Queridos, isso não é uma verdade. Você não precisa ter dinheiro para ser uma pessoa próspera, mas você não precisa também estar com o banco zerado para ser pobre. A nossa prosperidade está baseada ao crescimento daquilo que eu almejo na minha vida e vejo resultados diários. Eu lembro, eu estava mexendo no meu computador e eu lembrei da minha primeira pregação. E aí eu comecei a ler lá alguns esboços. E se eu pegar ela para ministrar, eu não entendi o que eu pus. E aí a gente vai amadurecendo, até nas atividades, nas pequenas coisas. E a gente vai criando uma linha de raciocínio, vai melhorando. Quanto você tem melhorado na sua vida em Deus? Você precisa entender que a sua história, da onde você veio, não descreve aonde você pode chegar. Pilatos ainda está muito ativo na nossa vida, questionando de fato se a gente é aquilo que a gente é. Você está querendo dar satisfação para quem não precisa saber. E você está deixando de dizer quem você carrega dentro de você para quem de fato precisa ouvir. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui é que tem muita gente definindo os outros pela boca dos outros. Eu quero dizer que você é muito incrível. Você é muito mais do que aquilo que você acredita ser, se você está com a sua autoestima muito alta. Mas se ela estiver muito baixa, é porque você hoje ainda é uma definição do que as pessoas falam para você. Eu quero dizer, você é muito incrível para Deus. Existiu um tempo na minha vida que eu comecei a receber algumas pessoas que começaram a pedir desculpa. Pô, eu queria falar com você, eu queria pedir desculpa, porque eu já falei mal de você, já falei algumas coisas que eu achava que era uma verdade, e aí fui ver e não era. Outras eram mesmo, né? E aí ele falou, eu queria pedir desculpa porque, poxa, eu vi que você mudou. Nós precisamos parar de pedir desculpa para as pessoas por um preconceito que nós estamos construindo na vida das outras pessoas. E mais ainda, se preocupar com um preconceito baseado naquilo que as pessoas estão descrevendo de quem você é.
nessa noite, diga dentro de você: eu sou incrível para Deus. Se nós não tivermos essa convicção da forma que Deus nos enxerga, indiferente das pessoas, queridos, eu sinto muito dizer, mas vai faltar fruto. Vai existir árvores que vão ser, infelizmente, cortadas. E eu quero muito que não seja daqui. Eu peço muito para Deus que não sejam pessoas perto de mim que eu não consiga de alguma forma ajudar a levar a mensagem para que elas consigam vencer. Diga dentro de você: você é incrível. Segundo ponto que eu entendo sobre essa palavra é que Pilatos diz que os seus te entregaram. Ali diz, mas quem está te entregando são os seus. E aí Jesus fala assim: olha, seria os meus se eu fosse daqui. O que falta na vida do ser humano não é a convicção de onde ele veio, é a certeza para onde ele vai. Nós estamos muito presos à vida terrena, e nós estamos correndo e querendo fazer, mas todas as coisas, ou a grande maioria, para não generalizar, mas falando grande parte de mim, todas as coisas que eu tenho corrido aqui há muito tempo foi baseado a colher fruto aqui mesmo. E aí a gente quer trabalhar mais, e o propósito de trabalhar mais não é ajudar ou fazer outras coisas para outros, é para ter mais. Queridos, muitas vezes até dentro da igreja, você quer ter muita coisa dentro da igreja para não fazer quase nada e para dar ibope de falar que faz muito. O excesso de muitos é a escassez dos outros. Você precisa saber o seu limite de evolução, mas você precisa também ter um limite de apoio. Porque nós muitas vezes, na correria da vida, nós vamos avançar e conquistar tantas coisas que não vão caber e não vão ser possíveis ser levadas para o céu. E a frustração maior é quando você percebe isso tarde demais. Você precisa entender que muitas pessoas não precisam saber de fato a descrição exata de quem você é, porque o seu reino não é aqui. Se o seu coração é um coração de príncipe, o seu coração tem que ser um príncipe de um rei que não é dessa terra. Nosso reino não é aqui. Quem não sabe o que tem e quer passar um propósito de possibilidades para os outros, jamais vai ter construções próprias. A gente muitas vezes, para mostrar para os outros, isso está relacionado nas roupas e um monte de coisa, né? Eu vejo a autenticidade da Tatiane. A Tati, minha esposa, vou falar que ela não está aqui, né? Então, tem uma luz aqui, eu sei lá se ela está aqui dentro ou não. Eu vou falar da Tati, mas no próximo... Vou falar agora que eu já comecei, depois ela... A Tati é um tipo de pessoa, quem conhece mais a Tati, ela é muito mais retraída, né? Tem mudado bastante, graças a Deus, mas isso é uma característica que ela pode ser modelada, mas ela não pode ser transformada do 0 ao 100. Ninguém deixa de ser o que é. Algumas coisas a gente vai carregar e vai lapidar para melhoria, para um avanço, mas a Tati sempre vai ser muito mais tímida do que eu. Mas a Tati, ela é o tipo de pessoa que, pelo menos para os próximos, ela não faz questão de mostrar quando ela não está bem. E ela é isso. E aí não adianta você pedir para ela sorrir no momento que para ela não existe sequer uma possibilidade de graça. E aí eu tenho um pouco mais de facilidade nesse sentido. Isso não é irônico. Não é que eu sou irônico. É que eu tenho uma facilidade nesse sentido. Lógico que eu acho que só uma coisa que eu tenho dificuldade é quando o meu problema é com a Tati. Quando eu não estou bem com a Tati, todo mundo vai saber. Agora, quando é com outras pessoas, eu consigo avançar legal. Porque isso daí ela vai falar em casa, certeza. Vai comigo, então, assim, de verdade, a Tati é uma pessoa que consegue sim, mudar bastante meu semblante, assim. Mas graças a Deus, hoje eu só tenho vivido sorrisos. Mas é verdade, gente, é um avanço, é uma evolução, isso é importante, isso faz parte de algo que Deus vai cobrar. Eu preciso gerar frutos novos no meu casamento daqui a um ano. Mas tem pessoas que é assim, ela não faz questão. Se ela não está bem, ela não está bem, ela não precisa
fingir alguma coisa. E quantas pessoas que você, em vez de chegar e acertar com essa pessoa, você finge que está tudo bem. Ou seja seu líder, ou seja o seu ministério, ou seja a sua casa, seja o seu namorado, seja quem for. E aí você quer construir um perfil de pessoa que você não é. As pessoas precisam carregar uma convicção de você, como Pilatos tinha. Ele sabia que Jesus era rei, e Jesus falou assim: olha, então você acha que eu sou rei? Então deixa eu contar as coisas. Não, quem está dizendo que eu sou é você. Quanto que as pessoas têm visto em você? Ou mais, o que as pessoas têm visto sobre você? Terceiro ponto, é que Jesus revela o seu propósito. O seu propósito, ele revela a sua dor. A sua dor revela o seu processo. E o processo revela quem ele é. Eu vou repetir algo para você, porque a gente muitas vezes acha, mas fala assim, então quer dizer que todo processo vai me gerar dor? Não. Nós temos ali, o bebê que trouxe o Dani, né? Foi um casamento, foi um processo natural, casou, foi legal, foi uma experiência de engravidar tranquilo, não foi? Mas quantas pessoas, como a nossa pastora, teve um processo mais complicado, casou bem, mas a hora que passou para a próxima instância, que era gerar, teve as lutas do processo. Então você precisa entender que se existe algum sentimento dentro de você, mas por que comigo não está funcionando? Se a terra está mexendo, eu tenho que dar fruta, as coisas não estão funcionando. Deixa eu te dizer algo. A dor faz parte do processo. Então se está doendo, existe um processo em andamento. Eu vou repetir para você entender como funciona. Em nós, Jesus revela o seu propósito. O propósito que ele revela em nós vai revelar a nossa dor. Então algumas coisas vão doer no meio do propósito. A nossa dor vai revelar o nosso processo. O processo que eu quero dizer é que para algumas coisas são muito mais fáceis. Se tratando de pecado, algumas pessoas têm mais facilidade de deixar algumas coisas muito mais rápidas que a outra. Se tratando de sentimento, algumas pessoas têm facilidade de perdoar, de pedir perdão, de se acertar muito mais rápidas que a outra. Se tratando de alegria, também a intensidade de alegria de um não é a mesma da outra. Graças a Deus pelas pessoas que acreditam em você. A Dani encostou do meu lado aqui e falou assim, faz do seu jeito, mas faz, aqui você não vai ficar parado. Gente, eu vi que estava filmando, tomara que não. Mas eu fui para um lado, fui para o outro, e a hora que eu vi, eu estava num lado do outro, falei, Dani, eu não consigo olhar para cima para ler a letra. Eu falei assim, então hoje só dança. Nós precisamos de pessoas que nos incentivem. E incentivar não é falar assim, pô, faz direito. É falar assim, faz do seu jeito e crie uma característica. Mas entregue algo para Deus. A maior dificuldade, e eu acho que o maior problema de um culto igual hoje, não é eu dançar tudo desengonçado e ter ficado feio. É porque bem ou mal é o que eu consegui entregar e está lá sendo avaliado no VAR dos céus. Acredito que os anjos estão lá no VAR vendo o que aprova e o que não aprova. Mas existem pessoas que não entregam nada. A nossa maior preocupação das 24 horas que nós carregamos todos os dias não é aquilo que nós entregamos, e muitas vezes achamos que algo dentro de nós nos limitou, seja uma tristeza, seja falta de recursos, seja qualquer coisa, e a gente entregou menor do que a gente podia. Eu acho que quando zera as nossas 24 horas, a pior coisa é quando você passa essas 24 horas e o seu saldo é zerado. Deus, ele não busca de nós resultados para que isso seja benefícios dos céus. Deus busca avaliar isso para que a gente viva um pouco dos céus na terra. A alegria que um cristão ele carrega é uma alegria fora do normal. Por que nós estamos na igreja e não estamos no mundo? Porque Deus ele tem uma alegria que nós jamais encontraremos no mundo. E muitas vezes o que acontece é que a gente não tem essa experiência de vivência da alegria na igreja. Por que pessoas prosperam lá fora e já existiu esse questionamento? Falar nisso, abrindo parênteses, eu vou dar para sair aí um podcast, acho que você fala, sei lá, estão conversando aí uma turminha,
E aí a gente vai ter um dia, provavelmente vai ser depois das 11 da noite, porque tem uma turma que tem faculdade, a gente está alinhando. E aí vai ser online, desse dia fixo, porque a gente vai conversar sobre muitas coisas, baseado em algumas experiências que eu tive, e aí vai ter convidados e tal, porque algumas perguntas são exatamente disso. Por que pessoas lá fora prosperam e dentro da igreja muitas pessoas não prosperam? Uma está 100% relacionada a trabalho, que foi o que o Jota ministrou. E a outra é o que você faz com o fruto do seu trabalho. Porque a gente muitas vezes acredita que prosperidade está relacionada à riqueza. Tem gente dentro da igreja que não troca a vida que ele tem de contar o dinheiro e pagar as contas, e ali, aquilo ali que ele vive, ele não troca por um mundo de dinheiro mesmo dentro da igreja, porque ali é o sorriso dele, é a vivência ali é a prosperidade desenhada individual. As pessoas, elas criam bases de histórias sobre a vida das outras pessoas, e isso não funciona. O quinto ponto é que a verdade é algo questionado. Pilatos ali, ele perguntou para ele, então, o que é a verdade? Dentro de todo esse cenário, o que eu tomo de decisão? Eu já não sei o que é verdade, porque os seus vão lá e te entregam, eu não consigo achar em você erro algum, não consigo achar, e eu não sei o que eu faço mediante a situação. Então me diz, o que é a verdade? E dentro dessa palavra eu quero dizer algo que Deus ministrou para mim sobre o que é a verdade. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu escrevi uma frase esse tempo atrás no meu WhatsApp. Eu escrevi, na verdade, 2 frases, mas quem não sabe o que pergunta, revela o que não quer aprender. Escute bem, quem não sabe o que pergunta, revela o que não quer aprender. Ali ele perguntou, então, mas o que é a verdade? Dentro de um histórico onde ele já tinha revelado que Jesus era rei, ele estava transferindo uma pergunta daquilo que ele não queria ouvir. E o que eu entendo muitas vezes, isso está relacionado a direcionamento não vivido dentro da igreja. Não adianta nada eu estar aqui vivendo, ou quem estava aqui de manhã nas reuniões, no desenho que nós estamos fazendo de planejamento, seja igreja, mas trazendo para o nosso mundo aqui, jovens, se existir algo que os nossos pastores nos direcionam, nós vamos tentar desenhar aqui, e a gente não trazer isso como uma verdade. Nós até podemos entregar resultados, mas os nossos resultados vão ser desgastantes e limitadores. Porque se nós não ouvirmos os nossos líderes, para que a gente possa avançar, nós estamos obedecendo sem enxergar uma verdade. A casa de paz precisa ser uma verdade, para um líder gerar ela. Porque não vai nos faltar possibilidades e oportunidades, mas pode nos faltar um coração de verdade. No culto de jovens, gente, a gente vai... É interessante porque os meninos perguntaram para mim, eu posso chamar para frente, o Lucas, né? Eu posso chamar o pessoal para frente e ficarem aqui? Gente, nós estamos amarrados em rituais. Eu falei assim, pode, mas inclusive eu já fiz isso 2 vezes, até o Strike falou, eu já tentei 2 vezes. Gente, deixa eu te falar, só que eu tenho que corrigir. Nós estamos na casa do nosso Pai. Quem entendeu, entendeu. E na casa do Pai, gente, não precisa ter esse ritual tão engessado. Tem gente que nem da coluna para cá vem. E a ideia deles era chamar para frente e ficar na frente, sentar aqui, ó, não tem problema. Isso é um culto de jovens. O dia que a mãe veio ministrar aqui, ela falou assim, nossa, eu achei que as cadeiras iam estar invertidas e tal. Eu ainda acho que a gente está alinhando essas coisas, mas as cadeiras para a gente modificar, precisava estar muita gente, mas assim, se a gente olhar daqui, é muito buraco. E a gente está ainda vivendo um ritual de culto, nós não estamos vivendo uma experiência de verdade do reino. Porque se você vive a experiência da verdade do reino, quando você vem aqui para frente, o último desejo seu já é voltar para trás. Mas isso não é uma crítica para ferida, isso é um incentivo, porque para mim, eu percebo que alguns cultos eu faço escolha de lugares.
Mas se a gente olhar para dentro do nosso coração, nós carregamos alguns medos dentro da igreja que não podia existir. E eu convido a gente a criar essa característica de ficar mais à frente. Não tem problema, gente, se vocês quiserem sentar aqui no horário do louvor acho que atrapalha, mas no culto não tem problema. Nós precisamos estar perto, porque isso vai gerar comunhão. Estar perto gera verdade. Aqui a gente fica muito palestrante. Existe um negócio que nos separa aqui, 2, né? Logo, logo vocês vão ver novidades. Mas hoje, glórias a Deus por isso. Não pode ficar dando muitos spoilers aí, mas é isso aqui. Mas nós precisamos viver mais verdades. Por que você está tão engessado dentro da casa do seu pai? E aí a gente está assim com Deus, a gente está assim com os nossos irmãos, a gente está assim com todo mundo. Eu queria explicar algo que Deus revelou para mim. Vem aqui, por favor. Pode vir. Vem, Aline. Se anima, senão vai voltar, vai vir mais animado. Vai ser. Olha aqui algo interessante sobre... Eu falei, Deus, mas eu preciso transmitir algo entendível no coração de todos sobre a verdade. Um pouquinho antes, em João 4,16, existe essa história. Essa história é de uma mulher. Jesus está ali, pede água para ela para beber. E aí ele diz assim para ela: vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus, presta atenção, disse Jesus: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem. Nossa, essa luz. Não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Eu preciso de 6 meninos aqui rapidamente. 6 meninos. A gente tem 10 minutos para acabar o culto, depende de vocês. Fica atrás aqui dela. Atrás, faz a fila aqui, atrás dela. Fila atrás dela. Peraí, deixa eu traduzir. Escute algo. Diga. Não, eu não tenho marido. Quando ela disse isso, Jesus disse: é verdade. Quantos acreditam que é verdade o que ela disse? Tá, vou deixar vocês que estão com medo não responder. Mas, gente, não é heresia. Eu vou falar o que Deus falou dentro de mim. Eu quero... Desculpa. Mas isso não é uma verdade. Eu quero que vocês entendam na profundidade dessa palavra, o que eu entendi. Porque quando ele disse é verdade, ele não está dizendo sobre a história. Porque alguém que já teve 6, não é que não teve marido. Teve inclusive 6. Teve uma sequência de tentativas das mesmas coisas. E nós jovens muitas vezes estamos tentando a mesma escola, a mesma faculdade. A gente quer estudar e troca curso, mas estamos tentando evangelizar. E aquela célula fecha, a gente luta. Quantas pessoas você já não lutou, que saiu da igreja e traz de volta? Aquela que está na célula e não está na célula. E aí o que acontece? Quando Jesus, eu entendi nessa palavra, quando ele diz é verdade para ela, o que Jesus disse não está baseado sobre a história. Ele falou assim: olha, o que eu vi dentro de você é uma verdade. Porque apesar de todas as experiências, 6 vezes que você passou por uma experiência igual, o seu coração é um coração de solteira. Você não conseguiu achar dentro dessa experiência que muitas mulheres carregam. Isso é um dos maiores sonhos naturais de uma mulher, é o casamento.
E aí ele diz, é verdade o que você está me dizendo, mas eu estou olhando para dentro do teu coração, porque a história não é verdadeira. Porque ela teve 5 experiências e ela carregava um naquele momento, não era casado, tanto que ela fala, não estou casado, mas tem um aí. Mas a verdade que Jesus quis falar para ela, você olha, eu vejo verdade dentro do seu coração. Você tem tentado uma experiência, você não desistiu, você repetiu tentativas. Se você, jovem, não repetir tentativas, você não completa um ano de fruto. Não desanima se algumas coisas que você fizer não funcionar. Deus não está construindo a nossa história e olhando para nós, baseado naquilo que nós estamos vivendo e construindo. Quando Ele diz é verdade, fala é verdade, vamos construir outra coisa daqui para frente, pós-encontro comigo. Se nós não trouxermos uma verdade para Deus do que de fato nós estamos sentindo essa noite, é só mais um culto. E eu percebo nessa história, quando ele diz é verdade, é que ele precisava que ela revelasse uma oportunidade de coração. Ela podia ter falado assim, olha, eu estou com um aí, mas nem casei. Ela descreveu o passado dela. Se você não tiver coragem de abrir o seu coração, Jesus não pode fazer nada. Quem ou o que tem parado você até hoje? E é interessante porque, fique em volta dela assim agora. Em volta, meus olhos. Você fica aqui, você faz uma concha aqui, ó, meia lua. Aí. Existe uma história de uma mulher. Isso também é para fechar o desenho do que eu entendi. E ela chega e por lei ela era uma prostituta, né? E aí ela precisava ser apedrejada por adultério. E o que acontece no mundo natural? As pessoas sempre vão expor as pessoas mais fracas. Naquela história, aquela mulher não tinha errado sozinha. Cadê o rapaz? Provavelmente era alguém com nome, carregava alguma coisa que não poderia ser exposto. O que você precisa entender é que você não precisa fugir da exposição do mundo. Quem vai cuidar de você é Deus. E aí nessa cena, olha que louco, eu entendi algo muito interessante. Um deles disse para Jesus, Mestre, nós pegamos ela em adultério. E por lei, ela precisa ser apedrejada. Nesse momento, gente, presta atenção. Jesus estava de pé, ouvindo todos eles querendo fazer algo com aquela mulher. Jesus, ele tem uma atitude que é interessante. Olha o que eu entendi. Vou fazer para o lado de cá. Assim que ele descreveu a sentença, Jesus, ele se abaixa próximo dela e ele começa a mexer na terra. Ele começa a escrever na terra. E aí tem um monte de história de tudo aquilo que eles acreditam ser escrito, mas não é isso que é importante para isso agora. Eu quero que vocês entendam sobre o posicionamento e atitude, para você parar de uma vez por todas e entender que a sua exposição do mundo te inferioriza. Quem precisa enxergar o teu tamanho é Deus. E enquanto ele escrevia, um deles voltou e perguntou: E aí, o que vamos fazer? Quando ele pergunta, Jesus se levanta, toma uma postura de estar de igual a igual com ele de novo. E ele vira para todos eles e diz: atire a primeira pedra, quem não tem pecado nenhum. E quando ele deu essa direção, ele voltou a se abaixar e mexer na terra. Sabe o que eu entendi sobre isso? Pode voltar, vocês lá atrás, fileirado. Eu entendi que o mundo, ele tem um ego, ele tem um coração de maldade. E Jesus, ele vai nos proteger de igual para igual. Nós não precisamos guerrear com essas pessoas.
Mas aquela mulher, apesar de estar de pé, o coração dela estava curvado. E naquele momento, a única forma de Jesus tocar o coração dela é se abaixar no nível que ela já estava. Aquela mulher estava destruída, porque dentro da cabeça dela, ela falou assim, eu não fiz sozinho. Cadê ele agora para explicar por que isso aconteceu? Eu caí porque foi uma experiência de encantamento, eu não sei o que aconteceu. Isso trazendo para a gente hoje, para você tirar um pouco de peso daquilo que você errou e voltar para Deus. E você, olha, eu não estava sozinha nisso, cadê? Agora eu vou morrer, eu não sei se essa mulher ia deixar a família, o que ela ia deixar para trás e morrer do jeito que morreu, porque alguém não estava ali para assumir uma responsabilidade junto com ela. Mas Jesus desceu na altura do teu coração. Quando Jesus abaixou, ele falou assim, eu vou me curvar ao coração de quem está ferido. Quando a gente está muito magoado, gente, a gente não anda de cabeça levantada e a gente quer falar com todo mundo. Normalmente é o último banco da igreja que a gente senta. Normalmente a gente quer se esconder das pessoas. E algumas pessoas eu tenho feeling aqui, são muito amigos, amo demais, e eu mando WhatsApp, falei, você não estava legal, né? E aí a gente começa a perceber, e Jesus se abaixou, porque ele precisava chegar no nível do coração dela. E um pouco para frente existe uma história onde os discípulos, se ajunta todo mundo aí, fica ali para mim, virada para mim, você aqui, por mim, os discípulos, se ajuntam. E aí Jesus, aí nessa situação, ele pega e fala assim, olha, ninguém tacou pedra, vai e não peques mais. Esses discípulos, a Bíblia diz que os discípulos se juntaram para levar pão para Jesus. Gente, um pão, se for muito grande, é desse tamanho. Segurei. Todo mundo põe a mão no pão. Então imagina, veio 12 para carregar um pão. Vira aqui para mim. Vira como se estivesse. E aí ele chega e fala assim, mestre, trouxemos o que de comer. E trouxeram um pão, só que todos eles estavam nessa cena, querendo colocar a mão um pouco no pão, para mostrar, eu também fiz. Deixa eu explicar algo que vai mudar a nossa vida como jovens, para a gente dar fruto daqui a um ano. Nós não precisamos fazer coisa para chamar a atenção de líder, de pastor, a gente precisa dar fruto. Porque muitas vezes a gente quer bajular os nossos líderes. Ficar paparicando e ficar fazendo coisas que eles não precisam. O que eles precisam ver é que a gente acredita onde eles estão pisando e que a gente enxergue essa marca como uma experiência de vivência para pisar os mesmos caminhos que eles. E aí, nesse cenário, a Bíblia diz que eles estavam trazendo comida. E aquela mulher que teve a experiência de ter a vida transformada, atrás dela estava toda a cidade que ela evangelizou. Aquela mulher, ela foi embora, ela recebeu uma oportunidade de falar de Deus, de Jesus, da experiência de uma cura, e ela ganhou uma cidade para Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse cenário, quem era para ter ganhado a cidade? Quem era para ter trazido comida? Ela. Nós precisamos tomar uma postura como jovens, porque senão nós não vamos fazer o que de fato nós temos que fazer. Existe uma cidade a ser ganhada, e que tudo aquilo que você caiu, você teve... Obrigado, gente, pode descer, obrigado, devolve meu pão aí. Obrigado, querido. Tudo aquilo que você viveu de experiência, não é para você ser apedrejado, mas é que para você entenda que Deus tem algo maior para você. Amém? Feche seus olhos, se coloque em pé. Só entende o que é misericórdia quem um dia precisou dela. Nós precisamos parar de punir pessoas e vivermos mais em coração de misericórdia. É muito bonito nós, como discípulos, estarmos perto do nosso mestre, mas nós precisamos entender que quando Deus nos perdoa, é para nos livrar das pedras,
mas para que a gente traga frutos de uma cidade. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade da Tua palavra. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos avançar, ó Pai, mas não avançar em sair correndo. Nós queremos avançar em levar os nossos joelhos ao chão. A maior forma de avanço é a simplicidade de nos colocarmos em posição de obediência, de conserto, de alinhamento, ó Pai, de viver aquilo que o Senhor espera nas nossas vidas. Nós pedimos nessa noite, ó Pai, continue ministrando na nossa vida para que essa palavra não seja apenas algo dito, mas que seja uma receita de vivência para um fruto daquilo que o Senhor espera de nós. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui e depois vocês podem cantar. Eu passei do horário até para a gente não atrapalhar quem tem que ir embora, tá bom? Eu acredito que na nossa vida, diante dessa palavra que o Ti ministrou, e eu falei hoje de manhã no devocional, a nossa vida são feitas de oportunidades, aquelas que nós aproveitamos e aquelas que nós também não aproveitamos. E o Senhor tem dado oportunidades para nós como igreja, para nós como pessoas, e é tempo de aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado. É tempo de fazer a diferença na vida das pessoas. É tempo de fazer a diferença no reino de Deus. Amém? E agora vamos orar por aqueles que têm enfermidades. Se você se lembra de alguém, nós vamos orar pela Vera, pela Bruna e por todos aqueles que estão enfermos. O Senhor tem nos dado a oportunidade hoje, nós podemos orar por essas pessoas. Nós estamos vivendo um tempo diferente e nós estamos indo para um acampamento que é para nós vivermos o impossível. O impossível, querido, só Deus pode fazer, e isso nós chamamos de milagres. E eu sei que o Senhor, Ele opera em milagres. Você quer ser essa pessoa usada para proporcionar milagres na vida das pessoas? Porque o Senhor, Ele faz como Ele quer. Mas Ele também pode usar cada um de nós para a manifestação do milagre na vida das pessoas. Você quer isso nessa noite? Você quer isso nessa vida? Então se junte a mim nesta oração em favor da vida da Vera, da Bruna. Senhor, nós colocamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, ó Deus, a vida da Vera, Pai. Ó Senhor, a vida da Bruna, Senhor, e todos aqueles, ó Pai, que passam por alguma enfermidade, seja física, Senhor, seja na alma, Senhor, ou seja emocionalmente, Pai. Deus, tantas são as pessoas que estão, ó Deus, doentes na alma, Pai. Que o Senhor venha proporcionar cura, Deus. Que o Senhor use esses jovens, esses adolescentes, ó Pai, ó Senhor, ó Deus, como agentes de cura, Deus. Ó Senhor, que eles possam ser, ó Deus, visitados, ó Pai, pela manifestação da Tua glória, Pai, pela manifestação do Teu poder, ó Deus. Usa suas mãos, Pai, usa sua boca, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a Vera, Pai, curada, Deus. Nós declaramos a vida da Bruna totalmente restaurada, Pai, e todos aqueles que têm passado por alguma enfermidade, seja ela física, emocional, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos curados para a glória do Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, muito obrigado, porque o Senhor, oh Deus, o Senhor fala aos nossos corações. E obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra, e obrigada por cada um que aqui está, e por todos aqueles que também estão ouvindo. Eu oro, Senhor, e te agradeço no nome do Senhor Jesus.